Muito boa noite, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live, mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata a respeito de tratamento da dor baseado em ciência, baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E agora a gente vai continuar o papo que a gente estava tendo nas stories. A gente vai falar sobre dor, resposta condicionada e desamparo aprendido. E o que é que isso tem relação com os nossos pacientes, com os fisioterapeutas, com os nocebentos, com os placebentos, com esse pessoal aí que lida diariamente com pacientes com dor crônica, assim como eu. Beleza? Primeiro de tudo, eu preciso te explicar, você que é leigo, você que não é da área da saúde, você que é um paciente de algum terapeuta, preciso te explicar que dor é multidimensional. Ponto. E ponto final. Dor é sensação, emoção e pensamento. E quanto mais tempo a dor tem naquele lugar, exemplo no seu punho, menor a relação com os tecidos do seu punho. Isto é, músculo, articulação, tendão, cápsula, osso. Quanto mais tempo você tem de dor, menor é a relação com o lugar que dói. Beleza? Por que dor é pensamento também? Eu passei por uma experiência quando eu estava no meu estágio no Roberto Santos. No meu estágio do Roberto Santos, eu presenciei um acidente de moto na saída do estágio e esse motoqueiro morreu na minha frente. Eu estava no ponto de ônibus esperando para ir para casa e ele simplesmente bateu o carro, bateu a moto, desviou e as costas dele foi jogada contra um poste. E quando as costas dele foi jogada contra o poste, eu vi ele dobrar ao contrário, totalmente pelo impacto. E aquela cena foi forte o suficiente para me gerar uma resposta aversiva, condicionada, de dor de barriga. Na mesma hora que eu vi o acidente, eu tive dor de barriga. Não dor de barriga de ir pro sanitário e fazer número 2. Eu tive dor de barriga de fato. E aí eu saí do Roberto Santos andando devagarzinho até um ponto que tem ali no Saboeiro, que eu nem conhecia o Saboeiro na época, para ir para casa, porque eu entrei em estado de choque naquele momento que eu vi o acidente. Então, eu disparei um gatilho mental que provocou dor, porque eu presenciei um acidente de moto com morte subsequente. Então, você que está com dor aí, você precisa perceber quais são as situações e circunstâncias aversivas que você tem vivido, que você tem tido nas circunstâncias sociais, de trabalho, de lazer, emocionais, porque vários gatilhos podem desencadear dor. Porque lembre, dor é uma resposta do cérebro, não do tecido. Beleza? Sabe aquela população que se autoflagela para simular o sacrifício de Cristo na cruz? Aquilo ali, ele é educado durante a vida inteira, durante a infância inteira, que aquilo é um motivo de glória. Eles não sentem dor, eles não urram quando eles são perfurados ou cortados. Aquilo ali é um motivo de honra para eles. Eles aprenderam dessa forma. Assim como você aprendeu o que é dor. Quando você caiu pela primeira vez engateando, e aí seu pai tomou um susto e foi correndo te pegar, falando: meu Deus, meu filho caiu. E aí o susto fez com que você chorasse e você começou a ter o aprendizado de dor. Talvez, mas só talvez, eu sei que ninguém consegue fazer essa experiência com um filho, afinal é amor demais, mas talvez, se o pai não fosse pegar o filho que caiu, ele ia levantar daquela queda, olhar para os pais e se acabar de dar risada. E quantas vezes isso já não aconteceu? Você colocar aí no YouTube, você se diverte com os vídeos dos bebês tomando queda e sem chorar depois, só dando risada. Então a dor, ela é aprendida também por todos nós. Então a gente precisa ficar ligado nessas circunstâncias, beleza? Por que a dor é emoção também? Porque toda vez que a gente tem medo ou ansiedade, que é uma resposta de medo que pode ser irracional ou racional, baseada em experiências prévias não assimiladas, essas emoções, elas podem também desencadear sentimentos que geram efeitos fisiológicos no nosso organismo. Se
Se você ficar aí de frente pro espelho, fazendo cara de mal por 2 minutos, você pode até ter uma dor de barriga, pode ter uma azia. Você vê que a sua fisiologia muda ao mesmo tempo. Quando você para lembrar da pior experiência que você já teve na vida, como é que você fica em relação aos seus sentimentos? Né? Seus sentimentos ficam bagunçados, vem mais sentimentos ruins do que bons, vem mais pessimismo, baixa autoeficácia, catastrofização, sensação que aquela situação está fora do seu controle. E estando essa situação fora do seu controle, você não tem o que fazer. Você é uma vítima, né? E vítimas não fazem nada. Então acaba que você perpetua uma experiência de dor por situações emocionais de medo, de raiva, de angústia, de ódio, né? Quantas vezes você já não matou alguém na sua cabeça porque estava com raiva da pessoa, né? A gente tem que desconstruir essa sensação que a gente se autocobra e se autojulga por causa de um pensamento que veio à tona na nossa cabeça. O pensamento, ela é uma entidade que precisa ser desfusionada da sua mente. E só você consegue fazer isso substituindo aquele pensamento catastrófico ou parando e analisando aquele pensamento catastrófico. Caio, como que a gente faz isso? Escrita terapêutica. Por quê? Porque quando eu tô para embarcar, né, no aeroporto, eu começo a ter tremor na mão, eu começo a ter sudorese excessiva, eu começo a ficar com boca seca, eu começo a ficar com taquicardia. E a mente é um processo tão rápido, em fração de milissegundos, que a gente não consegue fazer o esquema de análise do pensamento na própria mente, que é o que a maioria dos pacientes tentam fazer. E isso dá muito errado. Quando a gente transfere esse pensamento para uma escrita terapêutica, a gente consegue fixar o pensamento que veio. Exemplo, meu Deus, o avião vai cair. Anotei. Qual o pensamento automático? O avião vai cair. Quais são as evidências? Quais são as evidências que corroboram para esse pensamento automático de que o avião vai cair? O que é que corrobora? Nossa, o avião da Chapecoense, nossa, o avião da Marília Mendonça, tal. Realmente, fatos que ocorreram previamente me fazem reforçar o meu pensamento automático que é catastrófico e que o avião vai cair. Mas vamos analisar. Quais são as evidências que corroboram, que não corroboram para que o seu pensamento automático seja racional, fluido, certeiro? Aí você para analisar o índice de acidentes aéreos versus o índice de acidente automobilístico. E aí você começa a analisar que ir de carro para tal destino, sei lá, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, historicamente, retrospectivamente, há um risco aumentado de acidente com morte comparado a acidentes aéreos nesse mesmo trecho. Ou seja, qual o pensamento compensatório que vem à sua mente após você aplicar a escrita terapêutica e perceber que aquele pensamento não fazia sentido, ou fazia sentido? Nossa, o meu pensamento compensatório é que eu estou mais seguro indo de avião do que indo de carro ou indo de ônibus. Viajar nesse sentido, né? Nesse caso. Logo, nesse mesmo momento, eu paro de ter sudorese excessiva, eu paro de ter tremor nas mãos, eu paro de ter boca seca, eu paro de ter todas aquelas respostas autonômicas que desencadeiam dor no meu processo. Porque toda vez que eu vou embarcar, eu desencadeio dor de cabeça por causa de uma resposta automática de ansiedade. Ou eu desencadeio dor no pescoço, ou somatização no trapézio. E aí o meu trapézio começa a ficar duro, desencadeia uma dor cervical, que irradia dor para TM, para ouvido, para cabeça, para fundo de olho. E você passa o caos aéreo, né, voando o tempo todo em direção ao seu destino, sua viagem e tal, e passando mal durante todo o processo, porque você não aplica a escrita terapêutica. Mas Caio, imagina se o meu pensamento compensatório reforça que eu vou ter mais dor. Agora eu vou trazer o exemplo um pouco mais real para que você entenda. Dor, resposta condicionada e desamparo aprendido. Se eu tenho dor, a dor apareceu depois de um evento. Estímulos pareados. Eu tive dor de cabeça,
ou eu tive dor cervical, ou eu tive dor de coluna, no momento em que eu discuti com minha mãe, eu discuti com meu pai, eu discuti com meu sócio, eu discuti com meu funcionário, eu discuti com meu chefe, foi 2 estímulos pareados. Sua mente, seu cérebro, abre uma gavetinha nessa cachola e armazena aquelas 2 experiências e cria uma resposta condicionada. Então, toda vez que você, a partir daquele primeiro evento, tiver uma discussão ou passar por uma circunstância, por uma situação parecida com o evento primário que te desencadeou dor de cabeça, automaticamente aquelas gavetinhas que aparentemente estavam trancadas abrem-se e te dão a resposta condicionada de dor. Toda vez que eu discuti com meu pai, eu tive dor de cabeça. Toda vez que eu tirei a mala de carro, naquela vez que eu tirei a mala do carro, eu tive dor na lombar. Eu varri a casa, eu travei a coluna. Eu tive um espirro, perdi urina e tive uma crise de hérnia de disco. Então, espirrar para você passa a ser uma experiência aversiva, ameaçadora, e você começa a ter um comportamento antecipatório da experiência de dor. Na maioria dos pacientes, a gente pergunta, venha cá, nesse momento, realmente você está sentindo a dor ou você está apenas antecipando a dor? Está com medo que a dor apareça? Pare e analise, respire fundo. E aí o paciente, na maioria dos casos, não sou todos, fala para mim que não, eu realmente não estou com dor, mas estou com medo que comece a sentir a dor. Porque ele tem uma resposta condicionada com 2 estímulos ou mais pareados. Exemplo, um paciente que travou tirando a mala do carro, esse mesmo paciente na segunda crise travou espirrando, esse mesmo paciente na terceira crise travou saindo do carro, né? Abrindo a porta e saindo do carro. Então, esses 3 estímulos pareados fizeram a mente dele achar que todas essas experiências eram aversivas. E aí a gente vai buscar o tão falado bright spot. O que seria o bright spot? Seria o ponto no tempo da vida desse paciente que ele não estava com dor. E como que a gente vai fazer isso? Perguntando para o paciente. E o paciente vai falar assim, olha, eu quando não tinha dor fazia isso facilmente. Tirava a mala do carro, saía, abria a porta do carro e girava, espirrava quando estava gripado sem medo de travar a coluna. Então essas respostas condicionadas não existiam antes desse primeiro evento de crise de coluna, seja cervical, seja lombar. Nessa brincadeira, a gente evocou o ponto no tempo que o paciente não tinha dor. Você lembra, meu paciente, quando você tirava a mala do carro, quando você saía do carro, quando você espirrava, a sua coluna parecia com isso? Fecha a mão e dobra os punhos. Faz uma circundução com os punhos. Roda assim como eu estou rodando. Ou sua coluna se parecia com isso? Roda com a mão aberta. Aí o paciente, 100% dos pacientes, não, realmente parecia com a mão fechada. Rígida, né? Parecia que você, no caso, depois da crise a coluna parecia que estava rígida, né? Mas antes da crise parecia que os movimentos eram mais fluidos. Então eu preciso desassociar esse estímulo, tirar essa resposta condicionada através de um desamparo aprendido. Por que desamparo aprendido? Pavlov, acho que psiquiatra russo, fez uma experiência onde ele colocou um cachorrinho numa jaula, vamos dizer assim, numa gaiola, enfim, num local, e toda vez que ele levava a comida para o cachorrinho, antes dele levar a comida, ele batia um sino. E aí, depois de tantos estímulos repetidos, esse cachorrinho não precisava mais ver a carne para salivar, porque ele tinha a resposta condicionada ao estímulo pareado de sino mais comida. E a partir de um tempo ele começou a colocar o sino. Por longo tempo, bastava o sino tocar que esse cachorrinho começava a salivar, salivar, salivar. Ou seja, ele teve a resposta condicionada. Só que essa resposta condicionada também pode ser desaprendida, como no caso do paciente com crise de coluna lombar ou com crise de coluna cervical. Por quê? Porque nesse caso do cachorrinho, foi tanto tempo tocando só o sino sem dar carne, que ele entrou em desamparo aprendido. Ele aprendeu, aquela memória estava lá, mas ele aprendeu
que a partir de um certo ponto no tempo, o estímulo do sino não vinha mais seguido da carne, e ele parou então de salivar. Só que aquela memória ainda estava ali, assim como do nosso paciente. A memória da movimentação fluida, sem rigidez, sem correção de postura. Essa memória do nosso paciente antes do evento de dor, do primeiro episódio de dor, também está lá armazenada e precisa ser evocada pelo terapeuta cognitivo-funcional, como fisioterapeuta, ou cognitivo-comportamental, como psicólogo. Beleza? E aí, quando a gente submete o paciente a uma nova experiência, ele também entra no desamparo aprendido. Ele começa a aprender que sair do carro não é mais aversivo, não é mais amedrontador, que carregar um peso como tirar uma mala do carro não é mais aversivo, e que espirrar é um mecanismo de defesa comum do sistema cardiorrespiratório e que ele não precisa travar a coluna por causa disso. Mas, Caio, a gente não controla isso. A gente não controla, a gente experiencia. Quando a gente tem uma nova experiência associada a esses estímulos que foram pareados na resposta condicionada, o paciente desaprende que aquilo é aversivo. A memória está lá, mas você está submetendo a nova experiência no movimento que ele travou. Ou seja, respira fundo, meu paciente, dobra a coluna e me fala o que é que acontece. Nossa, dói. Sempre que você dobrou a coluna, doía? O paciente fala, não, eu já dobrei a coluna sem doer, mas agora está doendo. Então vamos tentar lembrar de como você dobrava a coluna do jeito que você sabe, do jeito que você fazia, do jeito que der para fazer. Só foque na tarefa dobrar a coluna. Não importa como você realizar essa tarefa. E aí o paciente começa a dobrar o joelho, compensar com o quadril, descer e vai adaptando essa tarefa de dobrar. E você vai monitorando. E aí, como é que você está se sentindo? Não, ainda está doendo. Você percebeu que a gente já fez aí mais de 20 repetições do dobrar da coluna? Você está me falando que está doendo. Mas, todavia, entretanto, você não está piorando. E o fato de você não estar piorando faz com que a gente deduza que você não tem uma lesão aberta, uma ferida aberta, um processo inflamatório em curso. Porque se você tivesse, aí com certeza, quanto mais eu mexesse na sua coluna, mais dor você sentiria. Faz sentido? O paciente, não, faz sentido. Então vamos tentar mais 20 repetições. Relaxa o abdômen, para de corrigir a postura, relaxa essa postura, dobra essa coluna e vai pegar o mini band. Joga o mini band no chão para o paciente pegar. Vai pegar a caneta, joga a caneta no chão, joga qualquer objeto no chão para o paciente pegar, para você ver o comportamento dele. Agora, nesse momento que doeu o paciente, solta o ar, relaxa o bumbum, relaxa o trapézio, olha como o seu ombro está lá colado na orelha. Por que você está com a oclusão máxima? Ó? Por que você está com essa oclusão? Relaxa a articulação temporomandibular, solta o ar, percebe o seu corpo, como é que você está se sentindo agora? Caio, tá doendo, mas está mais fácil de fazer. Olha só, aí a gente atinge um fator que a gente fala, que é a violação da expectativa. O paciente teve o estímulo pareado, dobrei, doeu, saí do carro, doeu, tirei a mala do carro, doeu, travei a coluna. E agora você violou a expectativa dele, porque você fez ele dobrar mais vezes, com mais frequência, é o movimento que desencadeou a dor, e agora está mais fácil fazer. E quanto mais ele relaxar o abdômen, quanto mais ele soltar a postura, quanto mais ele confiar, quanto mais você ter... Porque assim, não é paciente dobra, tira a mala do carro, pega o peso, agacha, faz cócoras. Não é mandar o paciente fazer. Você tem que ter segurança para estar diante de um paciente que realmente não está com lesão em curso. Você tem que ter feito o exame físico neuromusculoesquelético completo, evidenciando que o paciente tem testes de impacto negativo, tensão neural negativa, normoreflexia, sensibilidade natural, normal, sem nenhum déficit de força, todos os miótomos preservados. O paciente não tem febre junto com a dor, não tem perda de peso sem razão, né? O paciente não tem anestesia em cela. Paciente, você fez o exame físico completo no paciente e você está diante de um paciente que realmente, apesar da intensidade da dor, apesar das idas à emergência,
apesar de um bocado de profissional nocebento ter passado na vida dele e falado que é a hérnia que está pinçando a coluna, e falado que impacto não é ruim, falado que artrose dói, falado que postura é que corrige o problema, apesar de tanto profissional nocebento ter passado na vida desse paciente, foi você que submeteu o paciente a uma nova experiência que ele achava aversiva e ele começou a perceber que ele não estava ficando pior, que ele estava melhorando progressivamente, estava ficando mais fácil de fazer. E aí você trabalhou com o paciente deitado, respiração profunda, diafragmática. Parou de perder tempo, inibição suboccipital, liberação de diafragma, liberação de pessoas, bombeio de fúvula external, liberação de triângulo de Sedilor, plexo, bombeio de plexo mesentérico. Parou de perder tempo com essas terapias manuais porque você coloca o paciente 5 minutos para respirar diafragmático em um ambiente com a respiração diafragmática, em um ambiente com luz baixa, né, luz amarela, o paciente entra em parasimpaticotonia do mesmo jeito de você tocando, fazendo um rebuliço no paciente, metendo terapia manual no paciente. Então, online você consegue fazer esse trabalho. Pega uma playlist do Spotify, como eu fiz hoje, e coloquei a Paceful Meditation e deixei tocando enquanto a paciente respirava. 5 minutos de respiração profunda. Sentou, relaxa o tronco, para com essa ideia de corrigir a postura. Você não é um indivíduo saudável. Você é um indivíduo que tem dor. Você é uma população diferente das demais. Não é para todo mundo que essa elegância funciona. Para muitas pessoas isso aí piora. Então a gente precisa entender o que é que o corpo do paciente está falando, para a gente não entrar em regrinhas de linha de produção e sair fazendo o mesmo tratamento aleatório em todo mundo. Sair fazendo tiroteio de intervenção, metendo 10, 15, 20 intervenções numa mesma sessão sem saber o que é que fez o paciente melhorar. Então, se você entende o conceito de dor, você reconhece se o profissional está trabalhando baseado em ciência ou não. Você foi no profissional e ele está dizendo que a sua dor é a postura, está dizendo que a sua dor é encurtamento, que a sua dor é fraqueza de core, que a sua dor é falta de flexibilidade, está dando uma relação unilateral de causa e efeito na sua dor. Esse profissional não trabalha baseado em ciência. Se o cara começou a investigar coisas aparentemente nada a ver com o aspecto biopsicossocial da sua vida, me conta da sua vida. Não quero saber da sua queixa principal. Me conta como está a sua vida e o que te trouxe aqui. Deixa o paciente falar. Não interrompe o paciente. Olha nos olhos do paciente. Faz o espelhamento. Descarrega confiança naquele processo. Porque aí o paciente vai ser encorajado a fazer. Se você tem paciente que, se eu pedir para se pendurar na janela, se pendura na janela. Porque eu violei a expectativa dele de uma forma tão absurda e tão simples que eu não precisei tocar na paciente, que a paciente não acredita no que está acontecendo. Me chama de bruxo, me chama de... Enfim, não é que... Enfim, não é eu o profissional, mas qualquer profissional que trabalhe com uma linha científica, baseada em evidência, com educação em neurociência da dor, terapia cognitiva funcional, terapia mecânica, exercício, né, movimento, o paciente vai perceber que ele está diante de um profissional diferente, nem melhor nem pior, mas apenas diferente. Então, muitos casos, como o de hoje, fazem você refletir se você está trabalhando com fisioterapia de verdade ou não. Porque se o paciente entendeu o que é dor, o paciente sabe se você é bom ou ruim, ou se você está na média. Se você explicou esse mecanismo de resposta condicionada, o paciente está, na maioria dos casos, né, não são todos, mas o paciente está aberto e com a mente flexível para o que você vai sugerir, porque você explicou o mecanismo de resposta condicionada. E você explicando o mecanismo de desamparo aprendido, resgatando essa memória do paciente de quando ele não tinha dor, acessando o bright spot do paciente, você vai fazer com que o paciente confie mais em você, buscando essa violação da expectativa. Seja um movimento que tenha preferência direcional, ou seja um paciente com a radiculopatia que não responde mecanicamente, inconclusivo, inflamatório, que não confia mais em ninguém, que já gastou dinheiro à torta e à direito com vários
profissionais e está achando que você é a última opção dele. Se você trabalha dessa forma, o paciente entende o que está acontecendo com ele. E muitos dos pacientes que eu atendo ainda não entenderam o que estão acontecendo em seus corpos. Estão achando que está inflamado, que a postura está ruim, enfim, toda essa cascata de nocebo que eu acabei de falar para vocês. Então a gente precisa mudar a forma como a gente pensa fisioterapia, para mudar o nosso comportamento diante do paciente. Agir de forma diferente, para a gente se sentir um profissional melhor. Se você se sente um profissional melhor, o resultado vem. Porque você não está enganando o paciente, nem vendendo tecnologia para o paciente, que a gente sabe que na maioria dos casos não é efetivo comparado a uma abordagem com a linha científica. Beleza? Então, hoje não ia nem ter live, mas esse papo nos stories, recebi alguns directs, né? Então resolvi continuar esse papo aqui na live. 26 minutinhos aí. Alguém que está presente ficou com alguma dúvida? Se ficou, joga nos comentários que a gente já vai encerrar. Lua Souza, parece, Lua, que você não estava aqui no início da live, né? Enfim, essa pergunta é de quem não viu o conteúdo da live, mas tudo bem. Quero trabalhar minha postura, qual tratamento devo fazer? Independente de você ser físio, eu expliquei que postura não tem relação nenhuma com dor, né? Então, se você quer trabalhar sua postura e você não tem dor, eu não sei nem quem você deve procurar, sabe? Mas se você tem dor, você deve procurar um fisioterapeuta músculo-esquelético. E na maioria das vezes ele vai tratar sua dor e nada vai ter a ver com a postura. Assim, em 7 anos e meio de formado, mais de 6.115 clientes, eu nunca corrigi postura de ninguém para tratar dor. Existe uma forma de discriminar qual componente é mais predominante na dor, psicogênico, físico ou psicossocial. Se existe, meu amigo, eu não quero nem saber, sabe por quê? Isso não muda a prática clínica do fisioterapeuta. Isso não muda o desfecho do paciente. Se você avaliou o paciente, fez o exame físico no paciente, classificou o paciente, dane-se o mecanismo predominante de dor do paciente. E esse termo psicogênico não é nem mais usado porque ele gera um backfire effect muito grande. O paciente acha que você está chamando ele de doido e que a dor é da cabeça dele, né? Então a dor é sempre multidimensional e se existe o que você está perguntando aí, eu não quero nem saber porque isso não muda a nossa prática clínica, viu, Isaías? Essa é a minha opinião. Cadê? Teve mais um aqui. Afri Bessan, boa noite. Lara Barcelos. Deixa eu ver. Mais perguntas, galera? Então é isso. Eu vou deixar a live salva. E aí, se você achou que ajudou em alguma coisa, você clica no aviãozinho e encaminha para quem quer ouvir, né? Sobre dor, resposta condicionada e desamparo aprendido e qual a relação disso com os nossos pacientes, com os nossos com os fisioterapeutas que abordam esses pacientes com dor, né? Deixa eu ver, teve mais perguntas. Grande Matheus, como é que você tá, meu irmão? Rapaz, tá na hora de você voltar para sua revisão. Eu acho que você tem sessão na casa até, viu? Espero que esteja bem fazendo meus exercícios. Cadê? É isso, não teve mais perguntas. Deixa eu ver na interrogação aqui se teve alguma coisa. Essa aqui eu já respondi nos stories. Quando afastar o paciente, já também respondi nos stories. Tudo aqui eu já respondi nos stories, né? Então, grande Maicon, Joyce, Normando, Marla, Luana, Virgínia, Otávio, Renata, Isilda, obrigado pela audiência até aqui. Um grande abraço, movimento é vida.